Bom dia a todos, aqui é a professora Cíntia Mello e hoje nós teremos a nossa quinta aula do curso de Introdução ao Iramutec. Veremos a classificação hierárquica descendente, a CHD. A CHD ela é uma das análises mais importantes do Iramutec, que consiste em o software ele vai agrupar os segmentos dos textos e dos vocabulários, correlacionando-os por conteúdo, por tema, por semelhança, num esquema hierárquico de classes. E vai permitir que você, pesquisador, ao olhar o conteúdo de cada um desses grupos, você possa dar nome a essas classes a partir da compreensão teórica que você tem aliada ao conteúdo que emerge de palavras e de frases em cada uma desses grupos. Esse é um exemplo, por exemplo, de uma imagem que ele nos oferece dessas classes que nós veremos na aula de hoje, que por trás dessa imagem a gente também tem uma compreensão textual e de todas as outras análises que o programa nos oferece para entender cada uma dessas classes que ele emerge. Então, lembrando o que vimos na nossa aula 3, para iniciar a análise do Iramutec, você deve abrir o programa e aí onde tem esse ícone com o T vermelho no canto esquerdo superior da sua tela, você clica para fazer a análise textual. Vai abrir uma janela onde você escolhe o seu banco de dados, lembrando que se seu banco não aparecer aí, porque ele foi salvo num formato que não adequa-se ao que o Iramutec utiliza, o TXT8. Na sequência, você deve colocar as codificações, o TF8, todas as línguas, português, isso a gente já viu na aula 3, para se aprofundar, você pode procurar sua apostila ou o vídeo da aula 3. E aí, na sequência, ele vai abrir essa janelinha aí que a gente já conhece, onde aparecem algumas estatísticas textuais. Para fazer a análise da CHD, você deve ir ou nesse quadrado aí, onde tem a análise do texto, e procurar CHD, ou simplesmente apertar nesse ícone do quadrado verde, aí centralizado superior na sua tela, que eu coloquei uma marcação circulada. Ao clicar, vai aparecer essa janela, que você pode retomar a aula 4, onde eu explico essa janela, mas a priori nós sugerimos que você aperte por default OK, deixe as marcações que por default aparecem e clique OK e passe essa janela, tá? Automaticamente ele vai abrir essa janela para você, onde aparecem algumas marcações já por default, que nós sugerimos também que você, por enquanto, não mexa e deixe ela como está. Mas só para uma compreensão, a gente vai explicar rapidamente aqui o que significa, tá? Nessa primeira aba, onde tem classificação, ele coloca aí dupla sobre RST. Ela não é utilizada, pois usualmente ela tem baixo aproveitamento do corpus. A simples sobre ST é o que normalmente é recomendada, porque nós supomos que você tem respostas longas e por isso você está pretendendo fazer análise no Iramutec. Mas se por algum motivo o seu conteúdo, as respostas forem muito curtas, a gente sugere que você coloque simples sobre textos. Aí ele também coloca algumas marcações de números, de quantidades, que você deve deixar assim como está, mas se você tiver algum problema dele não fazer a CHD e você achar que esse motivo é pelo seu banco ser muito pequeno, você pode reduzir esses valores para números menores. A gente já sugeriu alguns números aí, mas é só uma sugestão, tá? Na sequência, ele automaticamente vai abrir a sua aba com os seus resultados. Vai aparecer aí algumas estatísticas textuais novamente e a imagem que eu já mostrei anteriormente com a classificação hierárquica descendente. Inicialmente eu quero chamar a atenção dessas estatísticas textuais, pois tem um dado novo que não apareceu na nossa aula 2, que é esse aí onde tem 1.049 segmentos de textos aproveitados. O que significa isso? Lá a gente tinha, e aí aparece para vocês,
a quantidade de segmento de texto. Se vocês olharem, ele fala que nós temos 9 textos, e desses 9 textos, no corpus total, eu tenho 1.277 segmentos de textos. Na aula 2, a gente já tinha visto essa informação, mas a gente aqui vai ver esse dado novo, que é quanto desses 1.277 segmentos de texto foram aproveitados, quantos seguiram em análise. E aí eu só consigo identificar isso aqui quando eu vou rodar a CHD, onde aparece aí nessa última linha, repetindo, 1.049 segmentos. Lembrando que eu tenho que ter um mínimo de 70% de segmentos de texto aproveitados para fazer análise no meu Iramutec. Se eu tiver abaixo de 70%, pode ser que o meu material não seja representativo para essa análise ou que as respostas sejam muito variadas para seguir essa análise, ok? Então, dando continuidade, aqui no canto esquerdo, que eu acabei de sinalizar aí de vermelho para vocês, aparecem 3 opções de oferta dessa imagem de CHD. A primeira delas é justamente essa que a gente está vendo aí, onde aparece um gráfico em barras, onde aparece também a porcentagem de segmentos de textos que aparecem em cada uma das classes, ok? Se eu clicar nessa segunda opção, vai aparecer também o formato, só que agora de coluna, e acrescido das palavras que se destacam em cada uma dessas classes. Já é uma primeira oportunidade da gente poder visualizar quais são as palavras que emergem aí em cada classe do meu material. Nessa terceira aba também aparece, ela é distribuída nas 3 classes, só que agora como se fosse uma nuvem de palavras para cada uma dessas classes. Uma curiosidade que às vezes os pesquisadores não sabem, se depois que você abrir essas 3 opções, você retomar para a nossa primeira opção, onde tinha apenas as colunas, ela vai aparecer agora com gráficos de pixel, que também é uma curiosidade aí que a gente pode estar utilizando. São 4 formatos diferentes com diferentes layouts de apresentação dessas 3 classes. Vocês também podem perceber que essas classes elas têm ramificações. O que significa isso, professora Cíntia? Que a gente tem aí 2 ramificações aqui nessa imagem, por exemplo. A classe 1, que emerge sobre um conteúdo, e depois tem uma segunda ramificação com um segundo tema diferente da classe 1, e que esse segundo tema se subdivide em 2 subtemas, que é a classe 2 e que é a classe 3. Mas a gente entende que a classe 2 e a classe 3, apesar de ter divergências entre elas, elas têm um conteúdo comum, por isso que elas estão numa ramificação separada da classe 1, certo? Isso vai fazer mais sentido quando você estiver fazendo as análises em cima do seu conteúdo, em cima do seu material, tá? Ou quando eu chegar mais na frente, que eu der nome a essas classes. Lembre-se que todas essas análises, elas são salvas automaticamente. Todas as análises que a gente faz no Iramutec, elas ficam salvas por default na pasta onde está o banco de dados que você está utilizando. Só vou dar uma pausa agora para a gente continuar o que foi visto já na aula 4, como eu coloco isso no meu relatório de dados. Não adianta a gente saber rodar os dados, mas não saber como colocar isso no meu TCC, na minha dissertação, na minha tese, tá? O corpo geral, toda a parte que está em preto, a gente viu na aula 4. A gente já tinha esse conteúdo sido visto na aula 4, tá? Quem tiver curiosidade, retorna na aula 4. Essa parte em laranja é o conteúdo novo, que a partir de agora a gente já vai poder colocar no nosso banco de dados, tá? Então, o corpo geral foi constituído por 9 textos, separados de 1.277 segmentos de textos, com um aproveitamento de 1.049 segmentos de textos, 82,15%. Lembrando que essa parte preta, ela se repete também nessas análises que a gente viu agora, ok? Emergiram 43.580 ocorrências. Dessas, são 3.918 palavras distintas e 1.853 palavras que aparecem uma única vez. O conteúdo analisado
foi categorizado em 3 classes. A classe 1, que eu já tenho aí as porcentagens de cada uma dessas classes. O que a gente não tem ainda é o número de segmentos de textos que a gente vai ver mais à frente. Eu não vou retornar para o relatório aqui, mas você já sabe que eu vou... onde é que entra isso no relatório. Mas a gente vai ver mais à frente, quando a gente for olhar cada uma dessas classes, aonde é que emerge esse número de segmentos de texto. Vou dar sequência ao nosso material. Se você abrir aí, retomando aquela primeira imagem que aparece, a gente estava na aba aqui CHD. Se você clicar na aba Perfis, vai aparecer essa imagem que você está vendo aí, onde aparecem as 3 classes. Tá aí agora a gente pode ver os meus segmentos de texto. Então, o que significa aqui? Onde tem aí, por exemplo, nessa primeira subabinha de perfis. Primeira classe é a classe 1. Ela tem 453 segmentos de texto, de um total de 1.049 segmentos de textos que foram analisados, representando 43,18% dos segmentos de texto do corpus. E assim por diante, você pode ver aí nas 3 abas o número de segmentos de texto e a porcentagem de cada uma dessas classes. Nessa janela, a gente pode ver aí que tem várias colunas. Para cada uma dessas classes vai aparecer todas essas colunas. Eu vou explicar aqui eu abri uma janela agora, só uma colinha para vocês, com o que significa cada uma. N, que é essa primeira coluna, é o número que ordena as palavras na tabela, é só uma organização mesmo. A segunda coluna, EFFST, é o número de segmentos de textos que contém a palavra na classe. Ou seja, quantos segmentos de texto contém, por exemplo, aqui, a palavra hospital nessa classe. EFF total é o número de segmentos de textos no corpus que contém ao menos uma vez a palavra citada. Ou seja, no meu corpus total, eu tenho 96 segmentos de textos que aparece a palavra hospital pelo menos uma vez. Mas na minha classe, eu tenho 82 segmentos de texto, ok? Então, eu estou aqui na primeira linha, trabalhando com a segunda e terceira coluna. Em porcentagem, a gente tem a porcentagem de ocorrência dessas palavras nos segmentos de texto nessa classe. Ou seja, ela aparece aí 85,42% dos segmentos de texto que aparece a palavra hospital são na classe 1. O Q quadrado, onde aparece aí 76,82%. Lembrando que o Q quadrado ele deve ser considerado, a gente apresenta ele no relatório, e que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque o Q quadrado ele vai aparecer todas as palavras independente do Q quadrado. Mas quando eu for apresentar essas palavras representativas no meu relatório, eu tenho que ter o cuidado, aí vem um pouquinho de conhecimento de estatística, que eu só devo utilizar as palavras que o Q quadrado for acima de 3,80%, para o P acima de 0,05, ok? E aí a gente também tem na última coluna, que ficou coberta aí pelo meu quadro branco, tá aqui do lado direito da minha tela, que é o P aí acima de 0,01, ok? Ou abaixo de 0,01, perdão. Na continuidade, se você descer essa mesma janela que a gente está, se você descer até o final da tabela, você vai visualizar aí essa parte, uma outra cor. Aqui para mim aparece em rosa. O que é isso, professora Cíntia? São as características que eu coloquei na linha de comando de cada texto, de cada entrevista lá no meu banco de dados. E aí eu consigo visualizar as características que mais se destacam nessa classe. Então aí nesse exemplo eu percebo que se destaca os sujeitos. Eu não vou recordar agora o que significa essas características, mas, por exemplo, o sujeito que tem escolaridade 6, escolaridade 4, que tem idade de 46 anos, o indivíduo 9, o indivíduo 7, o indivíduo 8, são os sujeitos que se destacam nessa classe, ok? E isso é interessante também da gente ver,
depois que a gente compreende o que é que significa essa classe, para depois voltar aí e entender quem são esses sujeitos, quais são as características sociodemográficas que eu considerei importante colocar no meu corpus, que se destacam nessa classe, e esse dado vai para o meu relatório. Na sequência, a gente também pode ampliar ainda mais as nossas análises, que é se você clicar com o botão direito do mouse nessa janela onde a gente estava, vai aparecer essa janelinha aí que está do lado esquerdo da tela. Essas primeiras informações eu posso entender melhor, explorar melhor a palavra dentro da minha classe. E nessas de baixo eu posso explorar melhor a classe, tá? Eu vou deixar aí a cola para vocês depois brincarem um pouco e matarem a curiosidade do que é que tem em cada uma delas, mas no geral, nesse primeiro grupo que eu posso explorar a palavra, ele vai me permitir um gráfico que ilustra a frequência, que vai conseguir ver uma nuvem de palavras disso, a associação e ocorrência da palavra com alguma palavra específica, os segmentos de texto em que a palavra aparece. Já na parte de baixo, a gente consegue visualizar aí uma árvore de similitude, as expressões que se combinam aí com as palavras que mais se repetem. E eu vou dar destaque agora, nesse momento, ao Typical Text Segments, que é quando eu consigo ver os segmentos de textos que são característicos dessa classe. É aí, gente, que vocês vão poder compreender o que significa aquela distribuição que a gente viu logo no início daquelas 3 classes. No caso, na de vocês pode aparecer 2, 3, 4, 5, tá? Nesse material aqui eu estou apresentando, apareceram 3. É nele que eu vou conseguir compreender a mais do que só aquelas palavrinhas soltas que apareceram lá, tá? Que eu consigo visualizar as palavras que estão aí em destaque, que a gente viu agora em destaque, elas aparecem em vermelho, mas eu consigo visualizá-las dentro da frase, na íntegra em que ela aparece. E consigo visualizar também onde é que está essa frase. Então, por exemplo, essa primeira frase aí, saiu do hospital em 26 dias e assim por diante, ela foi dito nesse primeiro texto em que eu dei essa linha de comando: indivíduo 7, idade 52, 54 anos, sexo 2, escolaridade 4 e tempo de transplante 6. Então, assim por diante, eu consigo, cada frase dessa classe, eu consigo também saber de onde ela saiu, tá? Lembrando que também a gente tem aqui nesses quadradinhos azul, o nível de score. Sempre ele vai aparecer do mais forte para o menos forte, que é o quanto mais forte aquela frase é. Então, eu recomendo que depois que a gente viu o número de classes e como elas se distribuem, você vá aí e consiga olhar as frases que emergem dentro de cada classe. Porque aí você vai conseguir entender de fato do que se trata aquela classe e vai poder dar um nome para cada uma dessas classes, ok? Eu também sugiro que você possa fazer isso da classe mais solta para a classe mais agregada. Então, por exemplo, naquele corpus que a gente tinha, eu vou voltar aqui rapidamente para ajudar a compreensão de vocês, a gente tinha uma classe 1 que estava solta, que é essa em vermelho, e a classe 2 e 3 que estavam agregadas. Então, eu sempre sugiro começar pelo mais fácil, pela classe solta, e depois você vai indo para as classes que são mais agregadas, ok? Então, eu vou continuar. Aqui a gente pode entender cada uma das minhas classes. Tem também outras curiosidades, ok? Se você vier aqui do lado esquerdo e clicar com o botão direito, vai aparecer essa janela aqui para vocês. Nessa janela, a gente tem várias opções também de coisas que vocês podem estar mexendo e brincando um pouquinho com os dados. Novamente, eu vou deixar aí a cola para vocês, não vou explicar cada coisa. Vou chamar a atenção apenas de uma, que é o corpus em color, ou aqui como está em português, corpus colorido. É uma coisa legal também, que ele vai mostrar para vocês todo o seu corpus, agora não mais por classe, mas por texto, ou seja, da entrevista na íntegra como estava.
E aí ele vai fazer a separação do corpus em cores. E aí cada uma dessas cores é exatamente as cores que foi dada para cada classe. Eu acho que vocês devem ter visto que naquela primeira imagens que aparecem para a gente, cada classe tem uma cor, né? Uma verde, uma vermelha e uma azul, ok? E aí a gente consegue ver na entrevista na íntegra os segmentos de textos e as cores, ou seja, de cada classe que ele foi, para cada classe que aquele segmento de texto foi. Volto a fazer mais uma pausa para como a gente vai colocar isso no relatório, né? A gente já lançou o primeiro parágrafozinho do nosso relatório, que é quando a gente colocava ali quantas palavras tinham, quantas palavras eram repetidas, quantas palavras eram formato de palavra, quantas palavras apareciam uma única vez, quantos segmentos de textos e quantos eram aproveitados. Agora a gente vai falar dessa classificação hierárquica descendente. Vale salientar que cada um tem sua forma de escrita e é só um modelo de um aluno de TCC, da graduação. Então ela fala, vale ressaltar que essas três classes se encontram divididas em duas ramificações, A e a B, ou seja, a ramificação A, que tem a classe 1, e a ramificação B, que tem a classe 2 e 3. E aí ela vai dar um nome para cada uma dessas ramificações e vai dar um nome para cada uma dessas classes. Volto a dizer que essa compreensão do nome que ela vai dar para a ramificação e para as classes vai depender da apropriação teórica que ela tem sobre aquele material que ela está analisando e da leitura que ela vai fazer daquelas falas e do que tem de conteúdo naquelas falas. Então, aqui no caso, era um trabalho sobre pós-transplante cardíaco, da compreensão e do simbolismo imaginário do pós-transplante, do aluno de psicologia, onde ela deu o primeiro subcorpus, ela deu o nome de enfrentamento, e a classe 1, ela disse experiências pré e pós-transplante. Ela também podia ter dado o nome do subcorpus, o mesmo nome da classe. E ela vai explicar do que se trata essa primeira classe, ou o primeiro subcorpus, né? Que se refere à vivência durante as consultas e internações hospitalares. Não vou ler porque não cabe aqui a vocês. No segundo subcorpus, que é o subcorpus B, ela deu o nome de percepção sobre o novo órgão. E deu o nome de cada uma das classes que compõem esse subcorpus B, que é a classe 2, atitudes e sentimentos frente ao novo e antigo coração, e a classe 3, importância familiar. E vai explicar esse subcorpus B, tá? Volto a dizer que esse é só um exemplo. Cíntia, me perdi, de onde é que ela tirou esses dados? Se você está com a sua apostila, tem aí figuras 26 e 33, mas se você está vendo só o vídeo, eu vou lembrar você agora. Ela tirou isso, essa divisão de classes e ramificações, a compreensão de que são 2 ramificações e 3 classes dessa imagem, que a gente já viu na aula de hoje, e a compreensão para tirar o nome de cada uma dessas classes, ao ler aí essas janelinhas que eu mostrei para vocês, onde aparece um texto na íntegra da classe, das falas na classe. Continuando, para atingir uma melhor visualização das classes, elaborou-se um organograma com a lista de palavras de cada classe, geradas a partir do teste Pi quadrado. Nela emergem vocações que apresentam vocabulário semelhante entre si e vocabulário diferente de outras classes. A seguir serão descritas. E aí ela criou esse organograma. Esse organograma, eu vou ampliar aqui para vocês, ele não aparece com essa imagem no Iramutec. Ela pegou os dados do Iramutec e aí trabalhou no editor de texto, no PowerPoint, enfim, se você domina um outro que facilite mais, você faz isso manualmente. E aí ela coloca aí, por exemplo, classe 1, ela diz a porcentagem, o número de segmento de textos, ela diz as características dos sujeitos que se destacam aí, que são aqueles códigos que tinham lá que eu não lembrava o que significava, que são paciente transplantado há 1 ano, paciente transplantado há 6 anos, paciente transplantado há 7 meses, e ela também coloca as palavras, as frequências e os que quadrado das palavras que se destacam aí, ok? Cíntia, de onde saiu isso aí? Vamos lembrar. Nessa primeira aba que a gente viu aí, ela logo aqui no início, ela consegue tirar as palavras que se destacam, por exemplo, hospital está aí no nosso relatório, e aqui na janela, hospital, 82 a frequência e
a porcentagem. Aqui a porcentagem, ou Q quadrado, perdão, 76,82, ok? Então foi daí que ela tirou esses dados das palavras frequência e Q quadrado. E a porcentagem, o ST, também está aqui, ó. No início, 453 e 43,18. Volto a lembrar que eu posso ter usado um banco um pouco diferente, alguma alteração que já deu aí um pouco diferente da quantidade de ST que está no relatório, que é um relatório mais antigo, ok? E onde é que estão os dados desses pacientes, dessas características que estão bem aqui? No final desse quadro, está aqui as características, então ela tira daqui as características e igualmente ela tira o número de STs e o Q quadrado, ok? Então foi daí que ela tirou esses dados que ela colocou no relatório dela. Continuando, ela vai apresentar agora cada uma das classes. Eu não vou ler para não ficar cansativo, mas o que tem de conteúdo nisso? Ela vai apresentar a porcentagem e o número de STs que essa classe tem sobre o corpus total, vai dizer as palavras mais representativas dessa classe com os seus valores de Q quadrado. E aí vai entrar o pesquisador que se apropria sobre esse tema, que ela vai explicar do que se trata essa classe, e ela pode trazer relatos de falas que representam essa classe. Cíntia, novamente, de onde ela tirou isso? Figura 31 do seu relatório. Para quem está só aqui, novamente, a gente tem aqui as palavras que se destacam no meu corpus, com o seu Q quadrado bem aqui, e as características dos indivíduos que se destacam, ok? Cíntia, a gente mexeu até agora, no primeiro material a gente viu aquelas imagens de distribuição das três classes e das ramificações na CHD. Em perfis, a gente viu quais são as palavras que se destacam nas classes, as falas, as características dos sujeitos. Mas agora a gente vai ver a AFC, que é uma primeira demonstração da nossa próxima aula, que a gente vai ver mais a fundo, que é a análise fatorial, que a gente pode estar fazendo aí no nosso Iramutec, tá? Na aba AFC, eu tenho também aí 3 subabas, AFC, fator e gráfico 3D. Na aba AFC, a gente vai ver alguns formatos de como essas palavras dessas 3 classes, elas se apresentam num plano fatorial. Em fator, a gente pode ver a distribuição dessas palavras nos 3 fatores que emergem. Assim como eu também posso tirar essa apresentação em gráfico 3D, tá? Por hora eu vou mostrar só a AFC. Quando a gente quando a gente clica aqui em AFC, automaticamente eu já vou ver essa imagem aqui, com a distribuição de como essas 3 classes se apresentam nas suas palavras num plano fatorial. Então a gente tem aqui, eu não vou lembrar agora decorado, mas a gente sabe que o verde, a gente volta naquela primeira imagem, onde eu tinha aqui, eu disse que não ia voltar. O vermelho é 1, a 2 é o verde, a 3 é azul, se eu não me engano, tá? Não dá pra ver que tá muito pequenininho. Então, eu consigo ver aqui as 3 classes. Então, a gente vê aí bem visivelmente essas 3 classes em sobreposição. E aí, eu também, lembrando um pouquinho da matemática, as linhas das abscissas, enfim, a gente consegue também pensar que aqui estamos falando de um tema e aqui estamos falando de outro tema, né? Por isso também a gente tem essa distribuição nas ramificações, ok? Se eu descer essa janela, vai aparecer uma outra imagem, que é só as características sociodemográficas, as características que eu dei nas minhas linhas de comando, de como elas aparecem também num plano fatorial, em aproximação ou em oposição, ok? Cíntia, como é que eu coloco isso também no meu relatório? Então, aqui nesse TCC, ela coloca
A partir da análise fatorial por correspondência, foi possível realizar a associação do texto entre as palavras, considerando a frequência de incidência de palavras e a classe, representando-as em um plano cartesiano. Observe-se que as palavras de todas as classes se apresentam num segmento centralizado, que se expande para pontos periféricos. Isso é uma interpretação que ela tem da imagem dela, tá? A sua pode ser diferente. Contudo, há poucas palavras que ultrapassam os outros quadrantes, apresentando separação significativa das classes. As palavras das classes 2 e 3 estão mais próximas, e aí ela cita algumas palavras que estão bem próximas dessas duas classes, em oposição da classe 2, que estão mais distantes, ok? Lembrando também que aqui ela colocou aquela primeira imagem que a gente tinha, e aí ela fez um trabalho no PowerPoint, onde ela colocou classe 1, classe 2 e classe 3, só para facilitar a visualização no meu relatório, tá? E também, uma outra curiosidade, essa segunda imagem que está do lado direito, ela não é do mesmo banco de dados, é um outro banco de dados, por isso está diferente, mas eu poderia pegar essa mesma imagem aqui, do jeito que ela está aqui, com a apresentação das palavras pelas classes, e sobrepor essa segunda imagem aqui. Então, por exemplo, eu poderia pegar essa primeira imagem aqui e colocar em sobreposição essa segunda imagem aqui, se fizesse sentido, para ver quais são as características que se destacam em cada uma dessas classes. Não foi feito nesse banco, porque como vocês podem ver, ficou muito poluído, ficou muita característica, tá? Mas aqui nessa outra imagem, com esse outro banco de dados, a gente achou que fazia sentido colocar, porque realmente era importante. Esse caso aqui foi para a compreensão de atletas paralímpicos sobre o esporte. Então, a gente viu aqui as palavras distribuídas em 4 classes e vimos alguns atletas que se destacavam, algumas características que se destacavam nessas classes que faziam sentido a gente colocar aqui, ok? Então, gente, estamos finalizando aí a nossa aula do Iramutec, aula 4. Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre a AFC.